Olá pessoal, muitas pessoas têm me pedido para falar sobre a candidatura de Eduardo Bolsonaro em 2018 e se Eduardo Bolsonaro é um bom nome. Eu não vou entrar nessa questão, porque isso é de foro íntimo, a escolha dos candidatos. Eu quero fazer uma reflexão com vocês que a mim me parece fulcral no entendimento de algumas questões. O Brasil inteiro, ao menos a suposta direita, está apostando numa candidatura de Eduardo Bolsonaro que vem surgindo espontaneamente, e é preciso que se ressalve esse fenômeno, dentro das mídias sociais, chamando o Eduardo Bolsonaro para presidente a 2018. Entretanto, a pergunta que nós temos que fazer: Eduardo Bolsonaro terá condições de chegar à presidência da República em 2018? Evidentemente que não. Por quê? Vou explicar. Não chegará e não terá condições de chegar se o que eu estou colocando não for observado. Vamos observar o que está em curso. O governo de Michel Temer, para assumir, está fazendo uma sequência de coalizões. Dentro dessas coalizões, o PSDB já apresentou, através da figura do senhor Aécio Neves, alguns tantos pontos para que o PSDB venha a apoiar um futuro governo do PMDB. Um desses pontos, há dois pontos que merecem um certo destaque. O primeiro ponto é que Michel Temer, de fato, não se candidatará novamente em 2018. Não concorrerá à presidência da República. O segundo ponto é que Michel Temer fará aprovar a chamada PEC do parlamentarismo, de modo que em 2018 o Brasil seja parlamentarista. Que PEC que eles vão aprovar? Certamente a PEC que já está para ser votada no Supremo Tribunal Federal e sobre a qual nós fizemos um vídeo sobre isso. Procurem o vídeo que nós fizemos sobre a PEC 20, onde nós analisamos a PEC. Ela é uma PEC absolutamente ensandecida, em que ela diz que é um parlamentarismo e na verdade é um semi-presidencialismo, ou é um presidencialismo com um executivo muito mais reforçado do que o que é hoje. Portanto, é um parlamentarismo perfeitamente ditatorial. Nós já fizemos análise sobre essa PEC, não vamos repetir. É esta PEC que foi construída por quem? Pelo senhor Aloysio Nunes. Quem é Aloysio Nunes? Senador do PSDB que foi vice de Aécio Neves na candidatura. Quem foi Aloysio Nunes? Aloysio Nunes foi simplesmente o terrorista de Carlos, o motorista de Carlos Marighella, um dos maiores terroristas do Brasil. Um terrorista tão terrível, que Jacques Bergier, no livro dele, nós também já mostramos isto, num livro chamado A Terceira Guerra Mundial Já Começou, cita textualmente que o livro que Marighella escreveu, Manual de Guerrilha Urbana, é o livro mais utilizado por todos os terroristas no cenário europeu. E Carlos Marighella, no Brasil, aparece como alguém suave, cândido, leve, inocente. Entretanto, lá fora, Carlos Marighella é conhecido como um dos homens mais criminosos que o século XX já criou. Aloysio Nunes foi simplesmente parceiro de crimes deste homem. É Aloysio Nunes que propôs a PEC 20. Se vocês se derem ao trabalho de lê-la, vocês verão que não há necessidade de ditadura à moda de Hugo Chávez, porque a PEC já é a própria ditadura instaurada. É curioso que o PSDB faça esta
coloque estas condições para se aprovar o parlamentarismo em 2018. Dentro desse parlamentarismo, como é que ele vai funcionar? O brasileiro vai eleger somente o presidente e não elege o primeiro-ministro. Por sua vez, o primeiro-ministro não necessariamente será eleito pelos congressistas, o que já é uma normalidade dentro do sistema parlamentarista, porque o primeiro-ministro tem que ser eleito pelos congressistas. Ou tem aquele outro tipo de parlamentarismo que a pessoa vota no presidente e no primeiro-ministro, mas não é esse parlamentarismo que eles querem. Eles querem um parlamentarismo em que o povo vote no presidente e o presidente indique o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro pode ser qualquer pessoa naturalizada brasileira acima de 35 anos de idade. Então o presidente pode ser um banqueiro, pode ser um terrorista, pode ser um traficante, pode ser alguém ligado ao Foro de São Paulo, pode ser qualquer pessoa, desde que ele obedeça a esses requisitos. A PEC é um primor de horrores. E é esta que está. E que só não foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal porque foi denunciada pelo grupo O Brasil de Fora do Brasil. Foi descoberto o crime que estava sendo gestado enquanto o impeachment corria na Câmara. E o Supremo, no dia que ia votar, resolveu não votar a pauta. Mas ela está parada lá. E o Supremo desengavetará e pode desengavetar a qualquer momento esta pauta. Seja como for, a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: dentro de um sistema parlamentarista, hoje, no cenário político atual, dentro dessa configuração em que a pessoa elege o presidente, mas ele não elege o primeiro-ministro, que é o que eles querem, vocês creem que os partidos políticos brasileiros colocariam como primeiro-ministro Jair Bolsonaro? A saída para isso seria Jair Bolsonaro assumir a presidência e indicar o primeiro-ministro. Mas com aquela PEC, de qualquer forma, o regime é ditatorial, independentemente de quem esteja lá. E é isso que é preciso ressalvar. Um segundo ponto importante, José Serra na Globo News, e nós já fizemos um post sobre isso, bem como Fernando Henrique Cardoso. Citaram a PEC, a necessidade do Brasil tornar-se parlamentarista, porque esse sistema que esses comunistas criaram, segundo Fernando Henrique Cardoso, não funciona mais, tem que ser refeito, a Constituição e a nova República, eles não conseguem mais esticar, ela tem que ser reconstruída. Pois muito bem, o repórter perguntou ao José Serra se seria feito consulta popular para aprovação do parlamentarismo. Ele falou que não é necessário. Fernando Henrique também falou que não é necessário fazer uma consulta à população para mudar o regime. É isso que está em gestação dentro do PSDB. Fernando Henrique Cardoso, mais uma vez, está aplicando o seu grande projeto de poder, que é o projeto gramsciano. E como grande estrategista, ele sabe muito bem fazer isso. O que está em gestação por trás de todo esse cenário é a criação de um governo parlamentarista. Além deles não consultarem a população, jamais, evidentemente, eles consultarão a população se a população deseja o retorno da monarquia, porque nós poderíamos ter também uma monarquia parlamentarista. Mas eles também não retirarão a cláusula pétrea da Constituição que permita o retorno do regime monárquico. Então, você que acha e somente acha que a direita no Brasil, ou o termo correto não é direita, porque direita é um termo criado pela esquerda. Se você acha e está trabalhando para um pensamento conservador cristão,
dentro do Brasil? Não se iluda. Não há a menor possibilidade de Jair Bolsonaro assumir a presidência da República em 2018 se isto não for alterado. E para ser alterado, os movimentos de rua têm que continuar indo às ruas. É preciso de uma vez por todas que a população entenda que a saída de Dilma Rousseff do poder, ou não abalou o projeto hegemônico do Foro de São Paulo. Ele continua de vento em popa dentro dessas medidas absolutamente ilegais e exóticas. Eles estão se refazendo de uma outra forma, estão falando abertamente que vão recriar um novo sistema político sem a participação popular. E o povo está aguardando o quê? Para constatar que eles o farão. Tudo que os comunistas falaram que fariam dentro do Brasil, eles fizeram. Enquanto o povo dorme deitado em berço esplêndido ou se preparando para a sua próxima festa no fim de semana. Comunista não dorme. Enquanto você dorme, eles trabalham. Então, você quer Jair Bolsonaro, Eduardo Caiado, ou qualquer indivíduo que represente um pensamento conservador? Fique atento. Nenhum regime parlamentarista com partidos comunistas permitirá jamais que qualquer indivíduo conservador alcance a presidência da República ou o transforme em primeiro-ministro. O Brasil passou da hora de começar a enxergar a realidade comunista brasileira como ela é. Passou da hora de continuar acreditando que medidas leves e rápidas solucionam problemas estruturais profundos. Mudança de governo não significa absolutamente nada. O que o povo deve fazer? Ir para as ruas e se informar efetivamente com quem sabe e com quem entende. E cobrar um verdadeiro parlamentarismo e que este parlamentarismo tenha voto distrital e que se retire a cláusula pétrea para que o povo possa escolher se quer a monarquia de volta no Brasil. Porque se vai abrir, que se abra para todos, inclusive para a família real portuguesa. Até mais.